O senhor pode ficar com ele e rezar o quanto quiser, padre, mas a gente tem uma viagem marcada para amanhã cedo, e esse velho não morre nunca. A frase seca e cortante ecoou pelo corredor de azulejos brancos e encardidos do hospital público, fazendo duas enfermeiras pararem o que estavam fazendo no balcão. Quem disse isso não foi um estranho impaciente na fila, mas Rogério, o único filho de seu Antônio, enquanto ajeitava o nó da gravata de seda que parecia deslocada naquele ambiente de cheiro forte de éter e sofrimento. Ao lado dele, Márcia, a esposa, digitava freneticamente no celular, sem sequer levantar os olhos para a porta do quarto 704, onde o sogro, encolhido e frágil, fingia dormir para não ter que encarar a vergonha de ser um estorvo. O padre Anselmo, um homem de ombros largos e batina surrada, que conhecia os corredores daquele hospital melhor que a própria casa paroquial, não se moveu 1 centímetro. Ele permaneceu bloqueando a saída com o corpo, segurando contra o peito um caderno de capa dura preta, com as bordas gastas pelo tempo e um envelope pardo estufado. O silêncio que se seguiu àquela frase brutal foi pesado, apenas quebrado pelo bip monótono de um monitor cardíaco em algum quarto vizinho e pelo som distante de uma sirene de ambulância chegando na emergência. Rogério bufou, olhando para o relógio de pulso dourado, irritado com a obstrução do padre. Ele não via a hora de sair daquele lugar que cheirava a doença e pobreza, voltar para o ar-condicionado do seu carro importado e esquecer que o pai existia até que o telefone tocasse com a notícia do óbito. Para ele, Antônio já tinha cumprido seu papel no mundo e agora era apenas uma despesa médica que o SUS cobria mal e porcamente e um atraso em sua agenda de executivo. O que Rogério não sabia e estava prestes a descobrir da pior maneira possível era que aquele velho deitado na cama de ferro enferrujada não estava apenas morrendo. Ele estava guardando um segredo de 30 anos, que explicava exatamente por que Rogério usava aquela gravata de seda e por que seu Antônio tinha as mãos tão calejadas e deformadas pela massa de cimento. Antônio sempre foi um homem de poucas palavras e muito trabalho. Pedreiro desde os 14 anos, construiu metade das casas do bairro Jardim das Flores, assentando tijolo por tijolo sob o sol escaldante do meio-dia e debaixo das tempestades de verão que encharcavam suas roupas e esfriavam seus ossos. Nunca reclamou de dor nas costas, nunca pediu licença médica, nunca tirou férias. A vida dele se resumia a 2 coisas: a marmita fria no almoço e o orgulho de ver o filho, Rogério, estudando com os livros caros que ele comprava com o dinheiro das horas extras. Quando a esposa de Antônio faleceu, vítima de uma pneumonia mal curada há 10 anos, o velho se fechou ainda mais em seu mundo silencioso. A casa, que antes tinha cheiro de café fresco e bolo de fubá, passou a cheirar a solidão e naftalina. Mas o abandono não começou no hospital. Começou muito antes, nos almoços de domingo em que Rogério parou de aparecer, alegando reuniões importantes ou viagens de negócios. Começou quando Antônio ligava para contar que o telhado tinha goteira e ouvia do outro lado da linha uma voz apressada dizendo que depois a gente vê isso. Aos poucos, o pai virou um acessório incômodo do passado humilde que o filho tentava apagar. Rogério tinha vergonha das mãos grossas do pai, vergonha do português simples, vergonha daquela casinha de reboco sem pintura no subúrbio. E agora, ali no hospital, essa vergonha tinha se transformado em pressa. Pressa para que o pai partisse logo e deixasse de ser um problema logístico. O padre Anselmo respirou fundo, sentindo o peso do caderno em suas mãos. Ele conhecia Antônio há décadas. Foi ele quem batizou Rogério. Foi ele quem rezou a missa de 7º dia da esposa de Antônio. E foi ele quem ouviu, em confissão, o que o velho pedreiro tinha feito para salvar a pele do filho anos atrás. O padre
Olhou nos olhos de Rogério, aqueles olhos castanhos que um dia foram de um menino doce que corria pela igreja, e viu apenas frieza e cálculo. Você não vai sair daqui agora. Rogério, disse o padre com uma voz calma, mas firme como uma rocha. Não antes de saber o que tem neste envelope. O seu pai me fez prometer que só entregaria isso depois que ele fechasse os olhos. Mas diante do que você acabou de dizer, a promessa dele não vale mais do que a dignidade que lhe resta. Rogério soltou um riso nervoso, de escárnio. Padre, por favor, não venha com sermão de culpa católica. Eu pago as contas, eu pago o plano funerário, eu fiz a minha parte. O velho não tem nada nesse envelope que me interesse. Deve ser alguma escritura daquele barraco caindo aos pedaços ou fotos velhas que ele quer que eu guarde. Eu não tenho tempo para sentimentalismo barato. Márcia, vamos! Ele tentou contornar o padre, mas Anselmo estendeu o braço, bloqueando a passagem novamente. Não é sentimentalismo, Rogério, é contabilidade. E acho que, como contador, você vai entender muito bem os números que estão aqui. A menção à profissão de Rogério fez o homem parar. Havia algo no tom do padre, uma ameaça velada, uma seriedade que não combinava com um simples conselho espiritual. Márcia, que até então estava alheia no celular, levantou a cabeça, sentindo a tensão no ar. Ela guardou o aparelho na bolsa de marca e se aproximou, curiosa. A ganância sempre foi um gatilho rápido para aquele casal. "Do que o senhor está falando?" perguntou ela, com a voz estridente. "O seu Antônio tinha dinheiro guardado? É isso? Porque se tiver, a gente tem direito de saber, afinal, quem cuidou dele até agora fomos nós." Cuidou, pensou o padre com amargura. Deixar um idoso de 78 anos sozinho em uma casa úmida, com a geladeira vazia e dependendo da caridade dos vizinhos para comer, não era cuidar. Trazê-lo para o hospital público e largá-lo na emergência apenas quando ele desmaiou de fraqueza, também não era cuidar. Mas o padre engoliu a resposta atravessada. Ele precisava que eles ficassem. Precisava que eles ouvissem. "Vamos entrar", disse o padre, indicando o quarto com a cabeça. "O Antônio está acordado. Ele ouviu o que você disse, Rogério. E acho que ele merece ver a sua cara quando você descobrir o preço do seu sucesso." Rogério hesitou, mas a curiosidade e o medo de que houvesse algum bem oculto falaram mais alto. Ele bufou novamente, ajeitou o paletó e entrou no quarto, seguido por Márcia e pelo padre. O ambiente era triste. A janela basculante deixava entrar uma luz cinzenta de fim de tarde e o barulho da chuva que começava a cair lá fora. Antônio estava deitado, os olhos fixos no teto manchado de infiltração. Ele parecia menor do que era, perdido nos lençóis brancos do hospital. Ao ver o filho entrar, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto enrugado e se perdeu no travesseiro. Antes de continuarmos com essa história que vai revelar um segredo impressionante, eu quero te fazer um convite rápido. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se você já viu alguma injustiça parecida com essa. A sua participação é muito importante para o nosso canal. Já aproveita e se inscreve, porque histórias como a do seu Antônio acontecem todos os dias e a gente precisa falar sobre elas. Voltando ao quarto do hospital, o clima era de um tribunal silencioso. O padre puxou a única cadeira de plástico disponível e colocou o envelope e o caderno sobre a mesa de cabeceira, ao lado de um copo de água intocado. Rogério ficou de pé, braços cruzados, mantendo distância da cama como se a velhice fosse contagiosa. "Fala logo, padre, o que é isso?" insistiu Rogério. O padre Anselmo abriu o caderno. As páginas estavam amareladas e a letra de Antônio era tremida, mas legível. Eram anotações de datas, valores e descrições curtas. "Isso aqui, Rogério, é o livro caixa da vida do seu pai. Ele anotou cada centavo que gastou nos últimos 20 anos. Não por avareza, mas para ter certeza de que não falharia com a missão que ele impôs a si mesmo.
E daí? Retrucou Rogério. O velho anotava as compras do mês. Grande coisa. Não são compras do mês, corrigiu o padre, folheando as páginas até encontrar uma data específica, marcada com caneta vermelha. 23 de outubro de 2005. Lembra dessa data, Rogério? Rogério franziu a testa, buscando na memória. 20 anos atrás, ele era jovem, recém-formado, ambicioso, começou a trabalhar em um escritório grande no centro da cidade. Não lembro, deve ter sido um dia qualquer. Foi o dia em que você bateu o carro da empresa, disse o padre, lendo a anotação. Você estava bêbado depois de uma comemoração. Destruiu o carro e o muro de uma casa. A polícia não foi chamada porque seu chefe fez um acordo. Mas o prejuízo foi de 30 mil reais. Dinheiro de hoje seria mais de 100 mil. Rogério empalideceu. Ele olhou para a esposa, que o encarava com surpresa. Ele nunca tinha contado essa história para Márcia. Como? Como você sabe disso? Gaguejou ele. Meu chefe disse que o seguro cobriu. Ele descontou do meu salário por meses, mas foi pouco. O seguro não cobriu porque você estava embriagado, Rogério. A voz fraca de Antônio surgiu da cama, surpreendendo a todos. O velho virou o rosto devagar, encarando o filho com uma mistura de dor e amor. O seu chefe ia te demitir e chamar a polícia. Ia acabar com a sua carreira antes dela começar. Eu fui lá conversar com ele. Rogério riu, um riso nervoso e incrédulo. Você... Conversar com o doutor Siqueira? Você mal sabe falar direito, pai. O Siqueira nem te receberia. Ele me recebeu, sussurrou Antônio, porque eu levei o dinheiro. Eu vendi o terreno que a sua mãe tinha herdado no interior. Aquele que a gente sonhava em construir um sítio para a velhice. Vendi a preço de banana para pagar a sua dívida no dia seguinte. O seu chefe concordou em manter segredo e descontar uma mixaria do seu salário só para você aprender a lição. Mas quem pagou o conserto e o muro fui eu. Rogério sentiu um nó na garganta, mas o orgulho era uma barreira difícil de derrubar. Isso é mentira. Você nunca teve esse dinheiro. A gente sempre viveu na pindaíba. O padre Anselmo tirou do envelope pardo um recibo antigo com a assinatura do tal doutor Siqueira e estendeu para Rogério. O papel tremia nas mãos do filho. Era verdadeiro. A data, o valor, a assinatura, tudo batia. Seu pai vendeu o único patrimônio que tinha para que você não fosse preso e não perdesse o emprego, disse o padre. E ele nunca te contou para você não se sentir humilhado. Ele preferiu que você achasse que ele era um pobre coitado, que não sabia administrar dinheiro, do que ver o filho de cabeça baixa. Márcia, que sempre foi rápida em fazer contas, arregalou os olhos. Aquele terreno em Atibaia? Rogério, aquele terreno hoje valeria uma fortuna. Vocês perderam isso por causa de uma bebedeira sua? Calma, que tem mais, interrompeu o padre, virando mais algumas páginas. 2009, o seu casamento, uma festa para 200 convidados, buffet caro, banda ao vivo. Você disse para todo mundo que tinha ganhado um bônus na empresa. Rogério engoliu em seco. Ele lembrava muito bem. Ele não tinha bônus nenhum. Ele tinha feito um empréstimo com um agiota para pagar a festa e impressionar a família rica da Márcia. A dívida virou uma bola de neve e de repente sumiu. O agiota parou de ligar. Rogério achou que tinha sido sorte ou erro de cálculo do bandido. O agiota foi na obra onde seu pai trabalhava, revelou o padre, lendo a anotação no caderno. Ameaçou quebrar as suas pernas. O Antônio fez um acordo. Ele trabalhou de graça para o agiota por 2 anos. 2 anos, Rogério. Levantando muro, fazendo laje, rebocando parede nos finais de semana e feriados, sem receber um tostão para pagar a sua festa de casamento. Enquanto você viajava para a lua de mel em Gramado, seu pai estava carregando saco de cimento nas costas para salvar a sua vida.
O silêncio no quarto agora era absoluto. Nem o barulho da chuva lá fora parecia existir. Rogério olhou para as mãos do pai sobre o lençol. Mãos deformadas, dedos tortos, unhas grossas. Ele sempre teve nojo daquelas mãos. Agora, ele entendia por que elas estavam daquele jeito. Cada calo, cada cicatriz, era um pedaço da vida de luxo que Rogério levava. Ainda tem uma revelação final que vai mudar completamente o destino dessa família. Mas segura o coração, porque o momento mais forte ainda está por vir. O que está dentro daquele envelope não são apenas recibos do passado, mas uma decisão que seu Antônio tomou ontem e que o padre está prestes a ler. Rogério sentou na beirada da outra cama, a que estava vazia. As pernas dele falharam. A arrogância começou a derreter, dando lugar a uma vergonha que queimava o rosto. Pai, por que o senhor nunca me falou? Perguntou ele com a voz embargada. Eu sempre te tratei como se o senhor fosse um fracassado. Eu sempre te culpei por não ter me dado mais coisas, por não ter um carro melhor, por não ter uma casa na praia, como os pais dos meus amigos. Antônio tossiu, uma tosse seca e dolorosa. Porque pai é assim mesmo, meu filho. A gente quer ver o filho voar, mesmo que a gente tenha que ficar no chão segurando a corda. Eu sabia que se te contasse, você ia se sentir culpado. E eu queria que você fosse feliz, que tivesse orgulho de si mesmo. Orgulho? Rogério cobriu o rosto com as mãos. Eu sou uma farsa. Tudo o que eu tenho foi construído em cima do seu suor. E eu? Eu ia te deixar aqui sozinho. Eu ia viajar amanhã. Márcia, que até então só pensava no dinheiro perdido, sentiu o impacto daquelas palavras. Ela olhou para o sogro com outros olhos. Não era mais o velho chato que sujava o tapete da sala. Era um homem que tinha se sacrificado em silêncio pelo marido dela. Ela se aproximou da cama e, pela primeira vez em 10 anos de casamento, tocou a mão de Antônio com gentileza. Seu Antônio. Desculpa, gente, desculpa mesmo. Mas o padre Anselmo ainda não tinha terminado. Ele segurava o envelope com força. Tem mais uma coisa, Rogério. E essa é a parte que me fez bloquear a porta. O padre tirou um documento recente de dentro do envelope. Era um papel timbrado de um cartório, datado de 2 dias atrás. Quando seu pai sentiu que estava piorando, ele me pediu para chamar o tabelião aqui no hospital. Ele sabia que vocês estavam de olho na casa. Aquela casinha simples que vale, no máximo, R$ 200.000. É o único bem que restou. Rogério levantou a cabeça, esperando o golpe. Ele sabia que merecia ficar sem nada. Ele doou a casa para a igreja? Perguntou Rogério resignado. Se doou, eu entendo. Eu não mereço nada. O padre negou com a cabeça e entregou o documento para Rogério. Não. Ele passou a casa para o nome do seu filho, o Pedrinho, o seu filho de 5 anos que você quase nunca traz para ver o avô. Mas tem uma cláusula de usufruto vitalício. Rogério leu o documento. As letras embaralhavam diante dos olhos marejados. O que isso significa? Significa, explicou Antônio, com a voz ganhando um pouco de firmeza, que a casa é do meu neto, para garantir o estudo dele no futuro. Mas a cláusula diz que você, Rogério, e a Márcia só podem administrar o bem se eu morar com vocês até o meu último dia de vida. Se me deixarem num asilo ou me abandonarem aqui no hospital, a casa vai automaticamente para uma instituição de caridade e vocês perdem a tutela do bem. Rogério olhou para o pai, chocado. Não era uma vingança, era uma lição. E, ao mesmo tempo, uma chance. Uma chance forçada, é verdade, mas uma chance de fazer o que era certo. Antônio não estava tirando nada deles, estava apenas garantindo que não morreria sozinho. Ele estava usando a única moeda que tinha, a herança do neto, para comprar um pouco de afeto, ou pelo menos de presença. O padre Anselmo fechou o caderno e cruzou os braços. O seu Antônio sabia que vocês iam tentar se livrar dele. Ele me disse, padre,
Meu filho não é mau. Ele só está cego pelo dinheiro. Se eu tirar o dinheiro da jogada, talvez ele volte a enxergar o pai. Então, Rogério, a escolha é sua. Você pode sair por aquela porta, viajar amanhã e deixar seu pai aqui. Mas aí você perde a casa, perde a dignidade e perde a chance de pagar essa dívida de sangue que você tem com ele. Ou você cancela a viagem, traz um cobertor decente, senta nessa cadeira e cuida do homem que deu a vida por você. O quarto ficou em silêncio novamente. O monitor cardíaco continuava bipando, mas agora parecia marcar o tempo de uma decisão vital. Rogério olhou para o documento, olhou para a esposa e, finalmente, olhou para o pai. A imagem do pai carregando cimento, do pai negociando com o agiota, do pai vendendo o sonho do sítio, tudo isso passou pela cabeça dele como um filme. Ele amassou o documento levemente, não com raiva, mas com desespero. Então Rogério fez algo que não fazia desde que era criança. Ele se ajoelhou ao lado da cama de ferro, encostou a testa no braço do pai e começou a chorar. Um choro feio, soluçado, de quem segurou a verdade por tempo demais. Me perdoa, pai, me perdoa. Eu não sabia. Eu fui um monstro. Márcia também chorava, encostada na parede. A arrogância tinha desaparecido completamente, lavada pela verdade crua daquele caderno de anotações. Antônio, com dificuldade, levantou a mão trêmula e a pousou sobre a cabeça do filho, acariciando os cabelos grisalhos que Rogério tentava esconder com tinta cara. Está perdoado, meu filho. Está perdoado. Eu só queria que você ficasse um pouco comigo. Eu tenho medo de morrer sozinho. Rogério levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Ele pegou o celular do bolso, o mesmo aparelho moderno que usava para marcar reuniões e viagens, e discou um número. Alô, agência de turismo? É o Rogério. Cancela a viagem, cancela tudo. Não precisa remarcar. Eu não vou viajar. Eu tenho um compromisso inadiável. Eu tenho que cuidar do meu pai. Ele desligou o telefone e jogou o aparelho sobre a cama vazia. Depois, tirou o paletó, afrouxou a gravata e puxou a cadeira de plástico para bem perto da cabeceira de Antônio. Eu vou ficar, pai. Eu vou ficar aqui hoje, amanhã e o tempo que for preciso. E quando o senhor tiver alta, a gente vai para casa, para a minha casa. O quarto de hóspedes é grande, tem televisão, tem ar-condicionado. O senhor nunca mais vai ficar sozinho naquela casa velha. O padre Anselmo sorriu, um sorriso discreto de missão cumprida. Ele guardou o caderno de anotações no bolso da batina. Aquele caderno não precisava mais ser lido. A história tinha mudado de rumo. Nos meses que se seguiram, a vida de Rogério mudou drasticamente. Ele não ficou pobre, mas parou de trocar de carro todo ano. Ele passou a almoçar com o pai todos os domingos. E quem passava pela praça do bairro, às vezes via uma cena curiosa. Um executivo de terno empurrando uma cadeira de rodas, conversando animadamente com um velhinho que sorria sem dentes, apontando para as construções e dizendo: aquele prédio ali, fui eu que fiz a fundação. E o filho, cheio de orgulho, respondia: eu sei, pai, ficou perfeito. A herança de Antônio não foi ouro, nem terras, nem conta bancária. Foi a verdade. E a verdade, embora doesse no começo, foi a única coisa capaz de curar aquela família. E você? Já parou para pensar nos sacrifícios silenciosos que seus pais fizeram para você estar onde está hoje? Às vezes, a gente só descobre o valor de quem nos ama quando vê a conta final. Não espere o padre trazer o caderno. Agradeça hoje, cuide hoje, ame hoje, porque o tempo não aceita recibo e a saudade não tem preço. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa história. Porque histórias de perdão e recomeço precisam ser contadas. Sempre.
Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado.